depois Família do Amor, e agora atualmente é chamado de Família Internacional. E é um grupo perigoso, promíscuo. Eles usam questões sexuais para conquistarem adeptos, e é algo surreal ao extremo. Eu vou ler aqui um pouquinho, um histórico de como começou essa seita. Como sempre temos enfatizado, praticamente todas as seitas elas nasceram do meio cristão, né? Foram pessoas, filhos de crentes, filhos de pastores, filhos de missionários, que se enredaram pelo mundo das seitas e heresias. O fundador do Meninos de Deus foi um homem chamado David Brander Berg, também considerado ou conhecido por seus discípulos como Mu, M-O, Mu, ou Moisés Davi, ou também Pai Davi. Ele nasceu em 18 de fevereiro de 1919, na Califórnia, nos Estados Unidos. Os seus pais, eles eram evangelistas itinerantes. Olha só, evangelistas, missionários, pessoas que iam de cidade em cidade pregando a palavra, homens de Deus. E a consequência dessa agitada vida desse casal de missionários, de estar em um lugar, em outro, foi que em apenas um ano, esse jovem chamado David Berg teve que passar por 9 escolas diferentes. Então, você vê que isso mexeu bastante com a cabeça dessa criança, né? Em 1949, após servir aí ao exército americano, ele construiu uma pequena igreja no Arizona, onde pastoreou por mais de 2 anos. Foi um pastor. Em 1969, ele foi convidado por sua mãe a ajudá-lo a trabalhar com os hippies, esse pessoal meio doido, ocasião em que ele fundou o Desafio Jovem, em uma área considerada a capital do mundo do surf. Mais adiante, ele fundou um outro grupo chamado Revolução por Jesus. Foi nesse contexto que as aberrações desse grupo começaram a pipocar, começaram a acontecer. Esse homem começou uma guerra intensa contra o sistema político, o sistema comercial, religioso e até educacional. Enfim, sua luta passou a ser contra tudo e contra todos. Até o ano de 1978, esse grupo ele era fundado por um grupo fundado pelo David Berg. Ele era chamado de Menino de Deus. Após essa data, passou a chamar-se Família do Amor, e atualmente é Família Internacional. Com certeza, queridos, essa é uma das seitas mais blasfemas da atualidade. É algo surreal, é algo de outro mundo. Loucura, loucura, e como há pessoas que seguem pessoas tão loucas. As declarações desse grupo em relação à pessoa de Jesus, a declaração desse grupo em relação ao Deus Pai e ao Espírito Santo e demais verdades bíblicas são escandalosas ao extremo. Primeiro, vou ver as declarações presunçosas, loucas, soberbas do fundador, chamado David Berg. Não confundir David Berg com David Brenner, que foi um missionário aos índios canibais, pele vermelhas, isso aí do século XVIII, inclusive citado até no livro O Herói da Fé, de Orlando Boyer. O cidadão citado aqui é David Berg, bem conhecido no mundo das seitas e heresias. Esse David Berg, queridos, assim como William Branham e também Reverendo Moon, eles foram homens orgulhosos que tinham um autoconceito acerca de si mesmos. A Bíblia, em Provérbios 27:2, eu já mencionei isso em aulas passadas, diz o seguinte: louve-te o estranho e não a tua boca. Louve-te o estrangeiro e não os seus lábios.
no versículo 21, diz também: mas o homem é provado pelos louvores que recebe. E isso é bem sério. David Berg, ele teve a audácia de aplicar várias referências bíblicas à sua própria pessoa. Então, o texto da Bíblia está falando sobre o rei Davi, por exemplo. Ele diz que aquela era uma profecia acerca da pessoa dele. A gente pensa que já viu de tudo, já escutou de tudo, mas sempre há um besterol novo. Engraçado, interessante, queridos. Por exemplo, lá em Jeremias 30, versículo 9 e 24, diz assim, ó: mas servirão ao Senhor seu Deus, como também a Davi seu rei, que lhes levantarei. No fim dos dias entendereis isto. Então é uma profecia falando do futuro, né? Falando de Davi, uma referência clara à pessoa de Jesus, e o David Brenner aplica literalmente a si mesmo, dizendo: esse Davi profetizado lá no livro de Jeremias sou eu. Eu fui levantado por Deus. Um outro texto de Oséias 3:5, que diz: depois tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor seu Deus e a Davi, seu rei, e temerão ao Senhor e a sua bondade no fim dos dias. E ele mais uma vez aplica esse Davi ou David, né, a si mesmo. Eu sou aquele profetizado. Em outro texto de Ezequiel 34:23, e levantarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que há de apacentar, e ele lhes servirá de pastor. Então, todas essas profecias em relação a Davi é claramente uma aplicação à pessoa de Jesus, o filho de Davi. Essa é uma expressão para a pessoa de Jesus, né? Mas o David Berg presunçosamente aplica referências bíblicas à sua própria pessoa. Com relação ao seu nascimento, o nascimento de David Berg, o fundador da Família do Amor, ele diz assim, ó: também foi profetizado há muitos anos que eu tinha sido cheio com o Espírito Santo desde o ventre da minha mãe, tal como João Batista. E ainda diz mais: a minha mãe tinha me consagrado ao Senhor antes de eu ter nascido. Orou por um nome, e o nome que deveria colocar em mim era David. Olha só aqui, queridos, quanta loucura. Até que ponto o ser humano chega de acreditar em mentiras? Mentiras. Sempre tem que ter uma revelação. Sempre tem que ter uma aparição de anjos. Sempre tem que ter algo sobrenatural. E, queridos, o ser humano, de modo geral, ele acredita em tudo. Um sujeito aparece dizendo que a mãe dele profetizou, que a mãe dele teve uma visão, que ele foi uma promessa de Deus, que seria o resgatador, o último remanescente, né? O cara, as pessoas acreditam e se acercam desse sujeito, acreditando em cada palavra que ele diz. Esse é o mundo das seitas. Infelizmente, existe muito lobo, mas ao mesmo tempo existe muita gente iludida, ingênua, que acredita em qualquer besteira. Certa feita, o próprio David Berg, ele diz ter recebido uma profecia de Deus. E essa profecia dizia o seguinte para ele: eu tive misericórdia desta geração, e tive essa misericórdia através de ti, meu David, mandando caçadores, os quais caçarão sobre todo o monte, e sobre as rochas, e pelos despenhadeiros, e pelas cavernas. Eu tive compaixão delas, das ovelhas, e mandei-lhes um pastor, para cujo conhecimento é vida eterna. E esse pastor é ele. Ele é esse enviado. Ele dizia ser enviado. Queridos, mais tarde eu vou colocar algumas reportagens, saiu até no Fantástico, bastante tempo atrás, nos idos dos anos 80,
e entrevista com esse cidadão aqui, tá? O que eu estou falando é fato histórico. Aconteceu. O sujeito era doido, mas tinha muitos doidinhos acompanhando esse doidão. Charles Spurgeon, pregador mundialmente conhecido do século XIX, né? Ele fez certa feita a seguinte declaração. Ele diz assim, ó: é horrível ver um ministro orgulhoso, um pastor orgulhoso, soberbo. Poucas coisas dão mais alegria ao diabo quando este faz os seus passeios pelo mundo. Então, toda vez que o diabo, em suas andanças, vê um sujeito com um rei na barriga, se achando cara, se achando tal, né, se olhando no espelho e dando nota 10 para si mesmo, olhando para o outro e dando nota 0, o diabo, ele gosta disso. Ele vê que ali há alguém que já vai ter uma queda terrível. E essa frase de Spurgeon, ela é verdadeira, queridos. Quando um homem tira o seu foco da visão de Deus e coloca em si, ele está perto da sua queda. A Bíblia diz que Deus abate o soberbo e exalta o humilde. O verdadeiro humilde é aquele que sabe dar glória e honra a Deus. Aponta sempre para Deus e nunca para si mesmo. Ele joga o holofote em Jesus e não em si mesmo. Ele enfatiza a Bíblia Sagrada e não aquilo que ele escreve, não aquilo que ele prega, não aquilo que ele diz, não aquilo que ele pensa. Então, meu querido, vai o alerta. Cuidado com quem você segue. Falsas profecias de David Berg. Olha aí, sempre tem profecias falsas. Já temos estudado ao longo de alguns meses sobre esse assunto. Queridos, e o assunto ele é por demais você não tem como esgotar as seitas e heresias. Poderia ficar aqui 2, 3 anos tratando desse assunto. É claro que tem tantos outros assuntos a serem tratados, mas eu digo que tem muito para ser tratado, não porque eu tenha muita sabedoria, mas é porque o mundo das seitas ele é vasto, é inesgotável. O ser humano cada dia cria uma nova besteira e milhares seguem essas loucuras. Falsas profecias de David Berg. Em 1973, ele profetizou a destruição da América do Norte por meio de um colapso da unidade monetária e do sistema econômico. Não aconteceu. Estados Unidos continua indo de vento em polpa na sua economia. Em 1974, ele profetizou a destruição de São Francisco por meio de um maremoto. Ele foi obrigado, queridos, a fugir dos Estados Unidos no anonimato por vergonha dessa sua falsa profecia que não se cumpriu. Com relação aos últimos dias e a vinda de Jesus Cristo, ele disse o seguinte: louvado seja o Senhor. Podemos ler tudo o que se refere a estas revelações sobre os tempos dos gentios e as profecias. Olha só a lista abaixo das falsas profecias em série que esse homem teve. 1968 a 1969, fim dos tempos dos gentios. 1968 a 1989, restauração do remanescente de Israel, que seria a seita deles, claro. Entre os últimos anos da década de 70 e o começo da década de 1980, haverá a ascensão ou o aparecimento do anticristo. 1980. Já estamos em 2023. Ele falou, o anticristo já está, vai ascender, vai aparecer. 1985, ele profetizou pacto confirmado pelo anticristo. E agora nós não vemos nada disso. 1985 também, começo das 70 semanas de Daniel. As semanas, 70 semanas de Daniel, que são tão famosas, tantos usam essas semanas para profecias loucas. Mais um detalhe, 1989, começo da grande tribulação. 1993, volta de Jesus à Terra. Pensa que é brincadeira isso, queridos? Isso tudo é documentado. Isso tudo é registrado. Então, vale o alerta. Cuidado.
com quem você segue. Cuidado com relação à marcação de datas, né, quanto à volta de Jesus. Ele disse também o seguinte: Jesus nunca disse que não poderíamos saber um ano ou até um mês ou a semana de sua vinda. Ele somente disse que não sabemos o dia e a hora da sua vinda. Eu tenho argumentado isso algumas vezes, que até crentes têm usado esse argumento. Argumento de seitas, argumento de hereges, dizendo, olha, dia e hora ninguém sabe, mas mês, ano, pode saber. E acabam marcando, ou deduzindo, ou deixando nas entrelinhas determinado período em que provavelmente Jesus vai voltar. Então, repetindo o que o próprio Daniel Berg, líder de uma seita, disse em relação ao que Jesus disse. Jesus disse claramente, o dia e a hora ninguém sabe. Isso é exclusividade do Pai. Nem os anjos sabem. Nem ele sabia no sentido humano, humanamente falando, naquele contexto. E ele sabe hoje todas as coisas. Aí Daniel Berg vem e diz, Jesus nunca disse que não poderíamos saber o ano ou até o mês ou a semana da sua vinda. Ele somente disse que não sabemos o dia e a hora da sua vida. Então, Daniel Berg não é o primeiro e nem será o último que tenta adivinhar o dia e a hora da volta do Senhor Jesus. Mas todos que fizeram isso caíram no fracasso. E, como Berg, com esse homem, não foi diferente, queridos. A fixação de 1993 para a volta de Cristo contraria as palavras do Senhor Jesus, tantos textos. Mateus 24, 36, Marcos 13, 33, Atos 1, 7, que diz que dia e hora ninguém sabe, os tempos, as estações, o que vai acontecer no futuro pertence a Deus. Isso é algo exclusivo a Deus. Não cabe ao ser humano marcação de data. O futuro pertence a Deus. A nós pertence o agora. Nem o daqui a um minuto, nem daqui a uma hora, nem o dia seguinte nos pertence, queridos. Nós não sabemos o futuro. Ensinamento fundamental de David Berg. O que ele ensinava? Queridos, David Berg era casado desde 1944 com Johnny, com quem teve 4 filhos, mas ele tinha um problema conjugal sério. A sua esposa, ela só concordava em se relacionar com ele sexualmente uma vez por ano. É verdade, queridos, pasmem vocês. O máximo chegava a 2 vezes e nada mais. Ela acreditava que sexo não era importante para o cristão. Então, este fato atormentava esse homem, David Berg. E por volta de 1968, ele conheceu em sua igreja uma jovem chamada Maria. Ou seja, a sua esposa, né, com os seus conceitos errados sobre a questão sexual, colocou o seu marido nas mãos de uma irmãzinha da igreja. Infelizmente. Nada justifica o adultério, nada. Mas, infelizmente, há esposas que jogam o marido para uma vida de pecado. Infelizmente. Então, ele conheceu uma jovem chamada Maria, de 23 anos de idade, com quem passou a se relacionar. Segundo o próprio Berg, foi nesse período de relacionamento com essa jovem, que era nada mais, nada menos que 26 anos mais nova do que ele, foi nessa vida de pecado, dizia ele, que Jesus começou a enviar-lhe mensagens, dizendo que ele tinha um trabalho especial com ele. E nessa mesma época, descobriu um método de evangelismo que ele dizia ser revolucionário. Ele começou a utilizar a prostituição como isca para recrutar novos adeptos e como um meio de aumentar os recursos econômicos da família do amor, ou meninos de Deus. Isso é fato, isso é história. Então, você vê, ele não conseguiu resistir à tentação e juntou a tentação com a religião. Por a sua esposa negligenciar a parte sexual, ele passa a se relacionar numa vida de adultério
cometer pecados, e ainda diz que a partir dessa vida de pecado, Jesus começa a trazer a ele revelações surpreendentes. Você vê que loucura, que loucura. E as pessoas acreditam nisso. O ser humano acredita nisso, nessas afirmações loucas. Queridos, dentre tantas aberrações ensinadas por esse depravado, destacamos o seguinte: olha o que ele ensinava. A prática sexual entre membros da sua igreja. O adultério com o consentimento do cônjuge. Ou seja, se o cônjuge concorda em que o outro tem a outra pessoa, pode ser praticado. Isso ele ensinava. O homossexualismo como algo normal. Ele ensinava isso. A pedofilia, para ele, era comum, podia ser praticada. O incesto também, e até o nudismo. Queridos, de todas as seitas existentes no mundo atual, para mim, na minha opinião, essa é a mais imoral, depravada e a mais diabólica. E, pasmem vocês, milhares e milhares seguiam e seguem ainda esse homem que já morreu, que, se não se arrependeu, está no inferno nesse exato momento. Blasfêmias de David Brenner, ou David Berg, melhor dizendo. Com relação a Deus, David Berg diz o seguinte: Deus é um progeneta. Olha a expressão que ele usa para Deus. Ele falava, ele usa a sua igreja a todo momento para ganhar almas e corações para ele, para atrair para ele. Queridos, você sabe qual é o significado dessa palavra progeneta no dicionário Aurélio? Significa uma pessoa que ganha dinheiro servindo de intermediário em casos amorosos. Comumente, infelizmente, eu vou usar o termo, é cafetão. E esse cidadão chama Deus disso. Explorador da prostituição de outrem. Ele diz que Deus é isso. Milhares acompanhavam e ainda acreditam hoje que esse homem era um profeta de Deus. As injúrias de David Berg não param por aí. Continua ele dizendo o seguinte: nós temos um Deus sexy, temos uma religião sexy e um líder muito sexy, com um grupo de jovens seguidores extremamente sexy. Se você não gosta de sexo, dizia ele, que vá embora enquanto pode. Loucura. Diz ainda que Jesus era casado com Marta e Maria e possuía doença venérea. As aberrações são tantas, queridos, que, vou ser sincero, não vale nem a pena entrar em detalhes em relação às demais blasfêmias. Então a Bíblia diz que um abismo, ele chama outro abismo. A pessoa, ela acaba se envolvendo na promiscuidade, ela acaba tendo a sua mente distorcida, ela acaba tendo os seus conceitos de Deus deturpados, tudo isso porque não houve arrependimento. Na verdade, houve um consentimento dela com o seu pecado, junta o seu pecado com a religião, e daí faz-se uma lambança. Não é diferente do que acontece hoje, amados, com, por exemplo, Kleber Lucas. Não é diferente. Quando vemos aonde ele chegou, um cantor, um hinos tão que tocam o coração, um pastor que já se envolveu já teve 3º ou 4º casamento. Então isso vai mexendo de tal maneira com a vida da pessoa que ela acaba tendo a sua mente cauterizada. Tanto Kleber Lucas, você vai entrar para Leonardo Gonçalves, você vai chegar ao reverendo Caio Fábio, que teve uma vida de adultério com a sua secretária e não se arrependeu, e depois disso seu ministério desandou, não desandou, mas infelizmente afundou, e hoje ele é muito conceituado nas mídias sociais, mas para levar as pessoas para longe de Deus, não para perto de Deus. Então temos que ter cuidado. Fonte de ensino desse homem
todas essas aberrações, queridos, declarações de David Berg têm como um mentor mor o diabo, sem sombra de dúvida. Quando ele quer, ele traz ensinos puros por meio de doutrinas aparentemente santas. O diabo, ele é enganador. Ele pode se transfigurar em anjo de luz. David Berg, como não podia deixar de ser, ele tinha um espírito auxiliar de nome Abraim. Ele mesmo relatava isso. O rei cigano. Esse espírito, dizia o próprio David Berg, ensinava ele a dirigir o seu grupo. Veja o que o próprio David Berg diz sobre esse espírito, esse demônio. Ele era orientado por demônio, queridos. E ele tinha consciência disso. Ele dizia o seguinte: assim foi quando Abraim veio estar comigo, em nossa constante companhia, como guia e orientador espiritual. Não penso, dizia ele, ser estranho que Deus nos oriente pelos servos que já morreram. Então ele dizia que era orientado por um sujeito, um espírito chamado Abraim, que dizia ele ser alguém que já tinha morrido, e agora trazia orientações de como dirigir a sua igreja. Loucura. A Bíblia versus os escritos de David Berg. Como é característico de todas as seitas, David Berg enfatizava seus próprios ensinos e colocando os ensinos da Bíblia lá embaixo. Ou seja, aquilo que eu escrevo, aquilo que está documentado nos meus escritos, vale mais do que o que está escrito na Bíblia. Diz ele o seguinte, decorar as escrituras é fantástico, desde que não nos impeça de ler as últimas cartas de David Berg. E quero dizer-vos, francamente, se há uma escolha entre vocês lerem a Bíblia, quero dizer-vos que é melhor lerem o que Deus diz hoje, de preferência ao que ele disse há 2.000 anos ou 4.000 anos atrás. Então, o que Deus diz hoje, segundo ele, o que ele escreveu. E diz que é melhor ler o que é atual, o que ele escreveu, do que ler a Bíblia. Loucura. Aí ele continua. Depois, quando vocês acabarem de ler as últimas cartas que eu escrevi, podem voltar a ler a Bíblia. E as cartas velhas de David Berg. Loucura. Fatos atuais. Em 1986, a Família do Amor, ou Família Internacional, espalhou-se por todas as principais cidades brasileiras, com atividades mais conhecidas em São Paulo, Rio de Janeiro. Os adeptos, eles vendiam fitas cassete do grupo Mágica Celestial, pôsteres fartamente coloridos sobre o fim do mundo e a cidade celestial. Nos anos 90, David Berg, já beirando aos 70 anos e com a saúde fraca, passa a direção da seita para sua esposa Maria, a qual ele havia cometido um adultério. Os escritos e os ensinos de Moore permaneceram intactos. Contínuas investigações ocorreram nos últimos anos com campanhas e mídia de governo contra esse movimento. Entre todas as investigações, as mais danosas ao grupo foram os da Espanha em 1990, da Austrália em 1993, na França em 1993 e na Argentina em 1993, onde as autoridades invadiram os lares da suposta família do amor e levaram centenas de crianças para a custódia de proteção temporária sob a acusação de abuso sexual, abuso mental e abuso físico. Então, essa é somente a ponta do iceberg desse grupo. Que sirva aí de lição, queridos. Cuidado com a sua vida moral. Cuidado. Cuidado. Se cair, levante correndo. Boca no pó, se arrependa. Mas não tente compactuar uma vida imoral com a fé cristã, achando que é normal o homossexualismo, o adultério, a pornografia, a prostituição, que Deus aceita, que Deus é bom, que Deus é amor. Não entre por esse caminho.
é um caminho de trevas, é um caminho de morte. E, muitas vezes, é um caminho sem volta. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos. Daqui a pouco eu vou compartilhar alguns vídeos no grupo aqui da igreja e até para alguns irmãos de outras igrejas que estiverem nos participando conosco. Eu vou mandar também no privado, tá bom? Para conhecerem um pouquinho mais desse grupo e não acharem que eu estou exagerando nas afirmações que eu fiz. Eu ainda falei pouco, não falei tudo. Tem assuntos que eles tratam que você não pode nem citar. O que eu citei foi apenas a ponta do iceberg. Pai amado, em nome de Jesus, te louvamos, Senhor, por mais